Estamos aqui para falar sobre as vantagens de ser invisível. Oi, gente, como vocês estão? Tô muito feliz de estar gravando esse vídeo aqui para vocês, até porque faz um tempinho que eu não apareço, por falta de tempo, prova, estudo, tá tudo uma loucura. Então tô aproveitando que eu tive esse tempinho, né, antes do carnaval para poder gravar para vocês a resenha de um livro que eu fiquei, gente, simplesmente apaixonada. Antes de continuar o vídeo, já vou dizendo pra vocês que tá muito legal, tá uma resenha muito linda de um livro muito lindo. Então já vai deixando o seu gostei que me ajuda bastante, me dá um feedback se você tá gostando ou não dos vídeos que eu posto. Me segue lá no Instagram, porque eu tô sempre ativa por lá. Você vai ter muito mais contato comigo, com o meu conteúdo por lá. Compartilha com os amigos e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar sempre ligado quando eu fizer uma nova postagem. Então, amores, As Vantagens de Ser Invisível é um livro escrito por Steven Chbosky. Eu não sei direito o nome dele, gente, mas é Stephen Chbosky, é Stephen alguma coisa. Esse é um livro muito lindo, mas ao mesmo tempo muito triste e muito impactante. Ele conta a história de Charlie, que é um menino muito, digamos assim, um pouco diferente das outras pessoas. Por ele ser muito tímido, muito retraído, ele é uma pessoa muito observadora. Ele é uma pessoa que prefere a solidão, ele é um pouco depressivo, ele tem muitos pensamentos. E assim, gente, a gente acompanha o desenrolar desse personagem ao longo do livro. O livro começa com Charlie tendo, se eu não me engano, 16 anos. A gente começa a perceber que ele é mais retraído, que ele não tem muitas amizades, na verdade, ele não tem nenhum amigo praticamente, porque o melhor amigo dele cometeu, né? Então, assim, foi um choque muito grande, foi muito impactante para ele, e esse era o único amigo que o Charlie tinha. O livro já começa apresentando pra gente toda essa questão do melhor amigo do Charlie ter se desvivido, né? E como isso impactou a vida do Charlie. E aí, ao decorrer da história, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a vida, sobre a relação do Charlie com seus familiares, sua irmã, sua mãe, seu pai. A gente também tem acesso a alguns flashbacks de coisas que o Charlie viveu no passado, né? Principalmente com a sua tia, que também faleceu. E a gente vai se conectando e entendendo as nuances desse personagem. Com o tempo, Charlie vai fazendo novas amizades, né, que vão ajudar muito ele e vão, de fato, mudar a realidade dele. Ele é uma pessoa que sempre viveu muito à margem das situações. Uma frase que é dita no livro pelo professor de língua inglesa do Charlie é a seguinte: algumas pessoas. Calma, deixa eu lembrar. É uma frase tipo assim: algumas pessoas vivem a vida pensando e esquecem de viver. É algo mais ou menos assim. Por que, gente, ele fala isso? É num contexto em que o Charlie tá conversando com ele e ele começa a dizer das coisas que ele fica observando. Ele olha pra uma pessoa e ele pensa, nossa, a relação dela com, sei lá, os pais e etc. Tipo assim, ele é uma pessoa que observa muitos outros, e aí o professor vai e fala pra ele: a gente não pode só ficar observando os outros, a gente não pode só ficar analisando a vida dos outros, a gente tem que também viver a nossa própria vida e ter as nossas próprias experiências. Inclusive, esse professor é uma peça muito importante nesse livro e é muito lindo ver a relação que ele construiu com o Charlie sendo aluno dele. No decorrer da história, a gente também conhece outras pessoas que vêm a se tornar amigas do Charlie, fora os dois principais que fazem o ciclo de amizade deles, que é a Sam e o Patrick. Eu acho que são esses dois, se eu não me engano. E, tipo assim, gente, eles são incríveis. É realmente lindo ver a amizade deles com o Charlie. Mas com o tempo, o ciclo de amizade do Charlie se abrange. Então vai além deles. Ele conhece outras pessoas. E assim, é muito lindo e importante ver como isso impacta na vida dele. A gente conhece mais o Charlie, os pensamentos, os sentimentos e principalmente os traumas dele. A gente consegue entender ao decorrer da história o porquê de o Charlie agir como ele age, porquê de ele ficar sempre assim, pensando, porquê que algumas coisas acontecem na vida dele, porquê que ele se sente de determinada forma em algumas situações. Ele é uma pessoa que não teve muitas vezes as primeiras experiências, então quando ele conhece os amigos, quando ele está um pouco mais aberto a viver novas amizades, novas experiências, a gente vê como isso é importante para a vida dele. Como o professor mesmo disse, ele ficava muito pensativo, ele observava a vida dos outros e se colocava à margem da, da sua própria história. E isso a gente tem que
levar pra nossa vida, porque é realmente uma coisa que impacta e a gente não pode deixar de viver por ficar sonhando, pensando, coisa que o nosso próprio Alvo Dumbledore disse. Eu ia dizer falou, por isso que ficou estranho, eu acho que fiquei. Sabe? Não se pode viver sonhando e esquecer de viver. Voltando ao assunto de As Vantagens de Ser Invisível, esse é um livro, como eu falei pra vocês, que ele impacta cada pessoa de uma forma diferente. Pela história ser triste, pela história ser muito forte e impactante. É uma história muito emocionante e que, como eu falei, pode ser um gatilho para algumas pessoas. Eu sou uma pessoa que já passei por algumas coisas que mexeram muito com a minha saúde mental. Então, o que é que eu tenho para dizer para vocês? É muito importante que você faça essa leitura se a sua saúde mental estiver bem. Sabe por quê, gente? Porque, olha, como eu falei, a leitura pode impactar cada pessoa de uma forma diferente. Porém, se a pessoa está com a saúde mental fragilizada, ver determinadas cenas pode gerar um gatilho, a pessoa pode absorver alguns momentos de tristeza, alguns traumas, alguma coisa que impacte diretamente nela e que possa ter um efeito negativo. Então, isso assim, gente, é de extrema importância. Se você não tá no momento bem, se a sua saúde mental não tá ok, por favor, não leia esse livro. Eu acho que esse é um livro muito lindo que deve ser lido no momento certo, em que você esteja bem, em que você possa tirar algo positivo daquela história. Até porque é um livro que eu acho que não funciona para todo mundo. Em grande parte eu acho que também é por isso, não tem como a gente aproveitar uma história tão forte quanto a do Charlie se a gente não estiver mentalmente bem e se a gente não eh, conseguir evitar de trazer tudo isso para nossa própria vida, porque eu acho que esse muitas vezes é um defeito que nós leitores temos, incluindo eu, tá, gente? Muitas vezes quando eu não tô bem, né, quando eu tô muito ansiosa, sabe? E eu vou fazer uma leitura que, sei lá, tem uma vibe meio pesada, eu não lido muito bem com isso. Então, às vezes, a gente deixa de ter uma boa experiência com a leitura por conta disso. Então, eu acho que é tudo no momento certo, na hora certa, para que você tenha uma boa experiência. As Vantagens de Ser Invisível é um livro muito curto e fala bastante sobre saúde mental, sobre amizades, sobre traumas, né? Tem alguns temas, alguns assuntos que são abordados que, assim, gente, é muito importante que com certeza vai ter gente que vai ter gatilho. Então, eu indico você pesquisar antes, mas alguns eu já vou dizer aqui. Violência doméstica, abuso sexual infantil, sexual no geral, crise de ansiedade, crise de pânico e etc. Então, assim, não é um livro leve, tá? Com certeza não é um livro leve. Por isso, um dos motivos por eu estar dizendo isso pra vocês é justamente a questão que eu falei de ler no momento certo, questão de saúde mental. Você precisa estar realmente bem pra poder ler essa história. Porque eu, falando por mim, tá, gente? Experiência própria. Eu li esse livro, ele me passou uma coisa que, assim, no momento em que eu li, eu terminei, eu estava chorando, eu estava muito fragilizada, assim, pela história do Charlie, mas não a ponto de eu levar isso pra minha vida e considerar isso, nossa, uma verdade absoluta, nossa, o Charlie sou eu, tipo assim, gente, quando a gente não tá 100% bem, isso corre o risco de acontecer. E eu tenho certeza que se eu tivesse lido esse livro em outra fase da minha vida, eu não teria gostado como eu gostei. Essa leitura foi uma leitura 5 estrelas favoritada e me impactou de uma forma muito positiva, né? Teve as suas nuances, meus momentos de tristeza, me impactou muitas vezes de uma forma que, putz, eu fiquei bem eu fiquei bem triste, né, porque, realmente algumas partes desse livro tocam muito. E, gente, eu acho que é sobre isso, é sobre a gente conseguir ler e não trazer pra nossa vida. E eu acho que se eu tivesse lido eu acho não, eu tenho certeza. Se eu tivesse lido esse livro há 4 anos atrás, isso com certeza teria impactado muito na minha vida, no que eu estava sentindo no momento, e eu não teria tido uma experiência positiva dessa leitura. Tenho certeza que acabaria me fazendo mal. Então, por isso eu estou dizendo, leia no momento certo, se você estiver bem mentalmente, não é vergonha nenhuma falar isso, admitir isso, tá? Não importa, ai, Sofia, eu não tô bem agora, mas eu não sei quando eu vou estar bem. Então, gente, guarda essa leitura para quando você tiver certeza, não, eu tô bem. Se eu ler sobre uma coisa que é tão forte, uma experiência de vida que a gente vai vendo que não é uma experiência rasa, eu acho que faz toda a diferença. Alguns pontos da leitura. A leitura é muito fluida, como eu já falei, o livro é pequeno, mas a gente tem uma conexão assim surreal com os personagens. O autor escreveu de uma forma que a gente entra dentro da história. Na verdade, não tem como entrar fora, né? Então,
A gente entra na história e conhecemos um pouco mais do que o normal, né, porque a gente conhece sempre os personagens quando a gente tá lendo um livro, mas no caso das Vantagens de Ser Invisível foi uma coisa surreal, porque eu não só conheci, era como se o Charlie fizesse parte do meu convívio, era como se em alguns momentos eu quisesse abraçar ele e dizer: "Calma, vai ficar tudo bem, é só uma fase", sabe. Em alguns momentos eu queria entrar e dizer, tipo: "Amigo, não faz isso, ó, para que tá", sabe. Em alguns momentos eu queria aconselhar, dar um tapa no Charlie, né, em algumas amizades, mas assim, gente, eu acho que os melhores livros são os que despertam essas sensações na gente, e como eu falei pra vocês, é um 5 estrelas favoritado, é um livro belíssimo, gente. Falando sobre outros personagens, eu gostei muito de conhecer sobre a irmã do Charlie, que só pra dizer, tá, eu não vi falando o nome dela, pelo menos não que eu me lembre agora, em nenhuma parte do livro. Se eu não me engano, o nome dela é Charlotte, porque eu assisti o trailer do filme, mas também não tenho certeza não, tá, gente? Inclusive, ela no filme é interpretada pela Nina Dobrev, nossa Helena de The Vampire Diaries. Mas assim, gente, voltando. Eu gostei muito de conhecer a irmã dele, a relação dele com a irmã. Ai, nossa, é uma coisa muito real, sabe? Porque a gente consegue ver que nem sempre a relação deles vai ser boa, nem sempre vai ser saudável, mas ao mesmo tempo ela sempre vai querer o bem dele e ele sempre vai querer o bem dela. E eu acho que é isso que faz uma relação, porque nenhuma relação é perfeita, porém. Sempre existem altos e baixos, e a união eu acho que é o mais importante. Sobre as amizades do Charlie, né, as principais eu vou comentar que é a Sam e o Patrick. O Patrick é um personagem homossexual, então a gente consegue ver um pouco também da história dele, né, do relacionamento dele com um outro cara, que eu não lembro o nome porque ele faz uma cagada e aí ele meio que sumiu da minha memória, né? Então eu acho isso muito legal ter essa representatividade e a gente consegue observar a relação dele com o ficante lá, o namoradinho dele no momento, e como ele lida com isso. Enfim, gente, é muito legal. E ele com certeza foi um amigão pro Charlie e a Sam também. A Sam, gente, é o interesse amoroso do Charlie. Ele sempre foi apaixonado pela Sam, mas a Sam tinha um namorado. Então, assim, gente, ele meio que ia reprimindo isso, mas é muito lindo ver ele assim, tendo sentimentos pela cena, conhecendo, descobrindo o amor. E eu acho que, nossa, fez uma diferença sem igual na história. Não porque eles tiveram alguma coisa, gente. Nem sempre um romance tem o seu potencial por uma interação romântica, amorosa com o outro personagem. Vai muito além disso. Eu acho que é questão de química, eu acho que é questão de você ter uma relação além do amor, é uma relação de parceria, uma relação de amizade. Acho que isso que constrói um bom romance, uma boa história e com certeza as vantagens de ser invisível tem isso. A Senna, ela é a melhor amiga do Charlie, é o amor que ele tem, né? Ela sabe disso, mas sempre assim, friendzone. Porém, depois, né, a gente tem algumas reviravoltas, mas assim, gente, o que eu tô querendo dizer é, a Sienna é uma pessoa que ela tá sempre ali pro Charlie, tanto a Sienna quanto o Patrick, eles estão sempre aconselhando o Charlie, estão sempre do lado dele, e é muito lindo ver a amizade deles com o amigo. É muito legal de verdade, eu acho que eles fizeram toda a diferença no livro, e é muito nítido a evolução do Charlie do início do livro para o Charlie do final do livro, gente. É um cara, chega a ficar emocionada só de lembrar, mas assim, é algo surreal e mostra também a importância de a gente ter amizades nessa vida, porque ninguém vive sozinho e a gente precisa de outras pessoas na nossa trajetória. A gente não consegue viver isolado do mundo. Eu acho que a gente sempre tem que ter um porto seguro, né? No caso do Charlie, ele tinha a família dele, mas ainda não era o porto seguro, que de fato se tornou os amigos, né? A Sam e o Patrick, e isso fez toda a diferença. E é sobre isso. Amores, no mais é isso. Eu acho que eu não tenho muito mais que falar pra vocês sobre esse livro. Acho que eu já falei tudo. Falei sobre o Charlie, falei sobre os personagens principais, né? Comentei um pouco com vocês sobre os gatilhos da história, né? Porque tem vários. Já falei pra vocês que foi um livro 5 estrelas favoritado. E quero acabar esse vídeo com a mesma recomendação. Leia esse livro no tempo certo, no momento certo. Eu acho que ele pode te impactar de uma forma muito linda, mas eu prefiro que seja uma forma linda, positivamente, do que te fazer se sentir mal no momento em que você já está fragilizado emocionalmente. E isso é um conselho que eu dou
como se fosse um conselho pra mim, 4 anos atrás, dizendo: "Não leia esse livro agora. Aguarde, porque eu tenho certeza que daqui um tempo você vai conseguir tirar uma história dele, um ensinamento dele muito melhor e que vai trazer coisas boas pra tua vida". Fiquem de olho nos gatilhos e na classificação indicativa, se eu não me engano, ele é classificação 14 ou é 16, mas eu acho que é 16 ou então mais 15 por aí. Acho que se você tiver mais de 15 anos já tá tranquilo, mas assim, fica de olho nos gatilhos. Se qualquer coisa que eu falei aqui te deixou, ai, me deu um gatilho, ai, me fragilizou, gente, não leia, tá? Como eu falei, cada coisa no seu tempo. E assim você vai ter uma experiência muito positiva, eu tenho certeza. Esse livro não é um livro que funciona pra todo mundo, mas funcionou pra mim e eu sempre vou estar indicando ele pra vocês. É sobre isso, é sobre experiências e é sobre leituras que te impactam de formas positivas. E é isso, gente. Me siga lá no Instagram para que você fique por dentro de resenhas, de novidades. E um beijão pra vocês e tchau, tchau.